Dentro de um voo comum, no assento 12F, estava uma mulher que parecia apenas mais uma passageira entre tantas. O avião seguia seu percurso, até que, repentinamente, 2 caças F-22 surgiram acompanhando a aeronave. A reação foi imediata. Muitos passageiros ficaram assustados, outros começaram a comentar em pânico, sem entender o que acontecia. Mas, no meio daquele turbilhão, a mulher do 12F manteve-se firme. Seus olhos fixaram a visão das aeronaves. Em um gesto carregado de história e respeito, ela levou a mão à testa e prestou continência. O que poucos sabiam é que aquela mulher não era uma simples passageira, mas alguém cujo indicativo de guerra havia ecoado nos céus e missões que mudaram o rumo de batalhas inteiras. O mais surpreendente veio logo em seguida. Os F-22, caças conhecidos por sua imponência e precisão, responderam ao gesto de forma inesperada. Entraram em posição de sentido, como se estivessem diante de uma lenda. Aqueles pilotos sabiam quem era ela. O código que receberam em seus rádios, minutos antes, não deixava dúvidas. Tratava-se da comandante cujo nome carregava honra, disciplina e feitos que se tornaram inspiração para gerações de militares. Dentro da cabine do avião comercial, os passageiros, ainda sem entender, começaram a perceber que estavam diante de alguém muito maior do que aparentava. A mulher que, minutos antes, era apenas ninguém na visão de muitos, agora se revelava como um símbolo de coragem e respeito. Após alguns segundos de silêncio, um dos passageiros não aguentou e perguntou em voz baixa: "Mas quem é ela afinal?" A mulher ao lado, ainda boquiaberta com a cena, não soube responder, e a comandante, como se carregasse um pacto de humildade, manteve o olhar firme pela janela, sem revelar nada. Porém, os pilotos dos F-22, em uma manobra sincronizada, abriram espaço no céu e inclinaram as aeronaves em sinal de respeito. Essa era uma saudação reservada apenas aos maiores, aqueles cujo nome atravessa gerações e se transforma em lenda. Alguns passageiros, emocionados, começaram a aplaudir sem entender completamente a dimensão do que presenciavam, mas percebendo que estavam diante de algo extraordinário. O comandante do avião comercial, recebendo comunicações diretas da Força Aérea, fez um anúncio que mudou o clima da cabine. "Senhoras e senhores, é uma honra transportar hoje em nosso voo uma verdadeira guardiã dos céus. Estamos acompanhados de uma heroína cujo indicativo já fez história, que, ainda hoje, é reconhecida por nossas Forças Armadas." O burburinho se espalhou como fogo. O simples assento 12F agora era o lugar mais respeitado daquele avião. A passageira, ainda em silêncio, apenas fechou os olhos por um instante, lembrando das missões, dos sacrifícios dos camaradas que nunca voltaram. Para ela, aquela continência não era apenas um reconhecimento pessoal, mas sim um tributo a todos que deram suas vidas. Quando os F-22 se afastaram, desaparecendo entre as nuvens, o avião seguiu seu curso. Mas ninguém mais naquele voo conseguiu voltar ao normal. Todos tinham consciência de que presenciaram uma cena única, a transformação de uma passageira aparentemente comum em uma figura lendária diante dos próprios olhos. A comandante do 12F não buscava fama, não queria aplausos nem manchetes, queria apenas continuar sua vida. Mas, para cada pessoa que esteve naquele avião, o nome dela jamais seria esquecido. Do anonimato ao respeito eterno, ela havia provado que os verdadeiros heróis não precisam se apresentar. O mundo simplesmente os reconhece. O voo avançava em meio a nuvens douradas pelo pôr do sol, mas a atmosfera dentro da cabine era de reverência. Muitos passageiros não tiravam os olhos dela, a mulher do 12F. Outros, discretamente, pegavam seus celulares para registrar aquele instante, mas nenhum registro de vídeo ou foto seria capaz de traduzir o que todos sentiram. A comandante manteve-se serena, com o semblante firme de quem já encarou tempestades muito maiores do que a curiosidade de olhares anônimos. Uma criança, sentada algumas fileiras à frente, levantou-se timidamente e caminhou até ela, segurando um pequeno avião de brinquedo. Sem dizer nada, entregou o brinquedo em suas mãos. Ela sorriu pela primeira vez desde o início da cena e devolveu o aviãozinho com um gesto carinhoso, como se passasse a tocha da esperança para a nova geração. O impacto daquele momento não parou ali. Um passageiro veterano, com lágrimas discretas nos olhos, levantou-se e também prestou continência, revelando que já havia servido e conhecia o peso de um indicativo respeitado. Logo, outros passageiros se levantaram em respeito,
sem nem mesmo compreender toda a dimensão da história, mas movidos pelo espírito coletivo de honra. Não era apenas um voo, havia se transformado em uma cerimônia silenciosa no ar, onde cada pessoa, sem combinar, demonstrava gratidão. A comandante permaneceu em pé por alguns segundos, retribuindo com olhar firme, sem precisar pronunciar uma única palavra. O gesto dela e a resposta dos caças haviam dito tudo. E então, quando o avião pousou, algo inesperado aconteceu. Na pista, discretamente, estavam posicionados alguns oficiais aguardando. Não houve alarde, não houve sirenes ou anúncios. Apenas homens e mulheres fardados que, ao avistar a comandante descer as escadas da aeronave, alinharam-se e bateram continência em perfeita sincronia. Os passageiros, ao verem aquela cena, finalmente entenderam. Não se tratava de uma lenda inventada, mas de uma realidade viva diante deles. A mulher que entrou no voo como ninguém havia saído dele como símbolo eterno. A passageira do 12F não buscava reconhecimento, mas o mundo, mesmo em silêncio, sabia que devia a ela muito mais do que poderia imaginar. Ao pisar no solo, a comandante caminhou com passos firmes, como quem carrega o peso de lembranças que poucos suportariam. Cada continência recebida parecia trazer à tona rostos, vozes e batalhas que ficaram no passado, mas jamais foram esquecidas. A cada passo, os passageiros que a seguiam mantinham-se em silêncio absoluto, como se presenciassem um ritual sagrado. Entre eles, a criança do avião, ainda com o brinquedo na mão, observava com os olhos brilhando de admiração. O pequeno não entendia completamente o que se passava, mas sabia, em seu coração, que estava diante de alguém que havia escrito história. O vento balançava suavemente os cabelos da comandante, e por um instante, ela parou, respirou fundo e ergueu a cabeça. Os oficiais se aproximaram em silêncio, um deles entregando a ela uma pasta lacrada, marcada com o selo da Força Aérea. Era como se aquele encontro fosse mais do que uma recepção. Era a convocação simbólica de que o legado dela jamais seria esquecido, independentemente do tempo. Alguns passageiros começaram a filmar discretamente, e em poucos minutos, a cena se espalharia pelo mundo, mas nada captaria o verdadeiro peso daquele instante. A comandante, sem vaidade, aceitou a pasta, colocou-a debaixo do braço e apenas assentiu com a cabeça. Era um gesto simples, mas carregado de autoridade e respeito. Naquela noite, enquanto todos comentavam nas redes sobre a heroína do voo 12F, ela permanecia em silêncio, distante das câmeras e dos holofotes. Para muitos, era a prova viva de que heróis não precisam de capas, fama ou discursos grandiosos. Bastam atitudes que falam por si. No íntimo, porém, a comandante sabia que aquela saudação dos F-22 não era para ela sozinha, mas para todos aqueles que lutaram ao seu lado e que, muitas vezes, não voltaram. O voo havia terminado, mas a história acabava de ganhar mais um capítulo eterno. A passagem da anonimidade à imortalidade no coração de quem testemunhou. A mulher do 12F se tornará, sem querer, lenda viva. Os dias seguintes ao episódio se tornaram um turbilhão, embora ela não buscasse qualquer reconhecimento. As imagens captadas pelos passageiros se espalharam rapidamente, e em pouco tempo o mundo inteiro comentava sobre a heroína anônima do 12F. Manchetes estampavam jornais, redes sociais explodiam em compartilhamentos, mas a comandante mantinha-se em silêncio, longe dos holofotes. Para quem não a conhecia, aquela cena parecia saída de um filme. Para quem já havia servido ao lado dela, porém, não havia surpresa. Sabiam que sua postura e seu indicativo eram marcas de alguém que jamais deixaria de carregar consigo o peso da responsabilidade. Ainda assim, a repercussão despertou algo maior. Jovens aspirantes começaram a enviar mensagens às academias militares, dizendo que queriam ser como ela, seguir seus passos, honrar os céus como a comandante do 12F havia feito. Enquanto o mundo especulava seu nome e sua história, ela permanecia em silêncio absoluto, evitando entrevistas, recusando convites e desaparecendo das câmeras. Mas nos bastidores, algo maior acontecia. A pasta que havia recebido na pista não era apenas simbólica. Continha documentos de missões futuras, análises estratégicas e um pedido formal para que ela participasse novamente, não como combatente, mas como mentora de uma nova geração de pilotos. Aquela continência dos F-22 não havia sido apenas uma saudação, mas um aviso silencioso de que sua experiência ainda era necessária. Por dias, ela refletiu sobre aceitar ou não. Afinal,
Já havia dado sua parte, já havia perdido amigos, carregava cicatrizes que ninguém via. Mas, quando segurou novamente o pequeno avião de brinquedo que a criança havia lhe entregue no voo, entendeu que não se tratava apenas dela. Era sobre continuidade, sobre deixar um legado ainda mais forte. Sem alardes, ela retornou às bases militares. Não como comandante ativa em combate, mas como instrutora, referência e inspiração. Os cadetes a olhavam como se estivessem diante de um mito, mas para ela eram apenas jovens que mereciam aprender a dureza e a nobreza do céu. E assim, entre voo de treinamento, histórias transmitidas em silêncio e olhares firmes que dispensavam palavras, nasceu um novo capítulo. O mundo a conhecia como a heroína do voo 12F, mas para aqueles jovens, ela era simplesmente a mentora que os guiaria para o futuro. O anonimato que ela tanto buscava já não existia mais, mas sua verdadeira missão havia acabado de recomeçar. O impacto de sua volta às bases logo ultrapassou os muros da academia militar. Cada ensinamento só não era apenas sobre técnicas de voo ou manobras em combate, mas também sobre disciplina, honra e respeito ao que significa defender os céus. Os cadetes percebiam que estavam diante de alguém que carregava um peso invisível, e isso os fazia prestar atenção em cada palavra, cada gesto. A comandante do 12F nunca se vangloriava de suas vitórias. Pelo contrário, falava mais sobre os erros, as perdas e as marcas que o tempo havia deixado. Esse realismo tocava profundamente os jovens, que compreendiam que ser piloto não era apenas pilotar máquinas poderosas, mas carregar vidas, esperanças e responsabilidades nos ombros. Com o tempo, seu método de treinamento ganhou fama internacional. Bases de outros países começaram a solicitar sua presença, desejando que aquela experiência moldasse também seus novos guerreiros. A princípio, ela recusou, tentando manter-se longe da exposição que sempre rejeitou, mas aos poucos percebeu que sua história já não lhe pertencia. Era patrimônio de todos aqueles que acreditavam em liberdade e honra. Assim, discretamente, ela começou a viajar, instruindo forças aéreas diferentes, deixando semente de coragem onde passava. Não demorou para que surgisse uma geração inteira que carregava sua marca, jovens que, ao subirem suas aeronaves, lembravam-se não só das técnicas ensinadas, mas também do gesto simples que deu origem a tudo, a continência no voo.